Bem-vindo ao terceiro dia da cobertura do Congresso American College 2023, o Congresso Americano de Cardiologia, feito aqui pela gente do Cardio Papers. Eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardio Papers. Estou aqui com o time que estava aqui com vocês esses dias todos aqui, de sábado para frente. Primeiro chamando, convidado novo, né? Humberto Graner, professor da Universidade Federal de Goiás. E aí, tudo tranquilo, Humberto? Chegando ao fim aí do Vamos embora. Muita coisa boa para a congresso, gente discutir, né, Humbertão? mas muita coisa boa. Boa. Galego, Figuinha, deem oi aí pra galera que tem bastante coisa pra gente discutir aqui hoje, né? E a controvérsia aí de que Humberto é convidado novo, ele tá aqui É a verdade. semana, então o cara já tá verdade. aqui entrosado, fazendo tudo, então Era verdade. convidado novo lá no sábado, né? Já tô me sentindo à vontade aqui já com é você convidado cada velho. vez mais. Boa. Pessoal, a gente vai começar aqui logo. Figuinha, tem um trial aqui que saiu hoje que é bem interessante, que é sobre manejo de congestão pulmonar no paciente com insuficiência cardíaca. Diz aí pra gente o que é que foi visto nesse trial, se é que foi um trial mesmo, e quais as implicações dele, se a gente já pode começar a usar ele na prática. Diz aí. A ideia é interessante, assim, a gente sabe que o paciente que interna com ser descompensado tem uma chance aí, quando vai de alta, de mais de 50% de voltar a internar nos primeiros 6 meses. Uhum. Então a gente tem várias medicações buscando tentar reduzir a hospitalização, e aqui, nesse trial, eles vão testar um wearable, que é um PET que você vai colocar no tórax, e vai tentar ver quanto tem de congestão pulmonar. Uhum. Então vai medir o índice fluido torácico para tentar ver se o cara está evoluindo com congestão pulmonar. Se estiver acontecendo, o médico poderia atuar, tentar evitar uma reinternação. Só pra galera entender, o racional né, é interessante. Figuinha? Parecia tipo um patch de nicotina, né? Um negócio desse assim. Coisa Geralmente bem coloca simples, na linha axilar média, né? Coloca próximo do coração, porque o PET, além de ter conseguir ver o fluido torácico, né, congestão pulmonar, ele conseguiria ver também frequência cardíaca, conseguiria fazer um traçado de eletro, frequência respiratória. Então ele conseguia levar um monte de informação importante para o médico que está cuidando dele. Legal. O adesivo lá, era o adesivo, ele ficava no tórax, mas tem um dispositivo eletrônico que se encaixa nesse adesivo. Precisa E aí carregar, precisa carregar, ele é que vai armazenar, e além disso ele faz avaliação eletrocardiográfica. Uma das coisas que ele faz é a avaliação não é nem sempre com bioimpedância elétrica, é por radiofrequência, e aí é uma nova tecnologia, né? A gente já viu a tentativa de fazer essa avaliação de congestão pulmonar por bioimpedância através de dispositivos implantáveis, como por exemplo o marca-passo, e que ele ficava fazendo essa avaliação. Mas esse trabalho é uma coisa mais simples e pode ser utilizado até para quem não tem dispositivo implantável. E a lógica, né, Figueiredo, seria aquela de que antes do cara descompensar e chegar no pronto-socorro, ele passou ali dias acumulando líquido, né? Às vezes o peso na balança começa a subir, né? Aquela coisa toda. E a água, né, no pulmão, no tórax, vai aumentando também, né? Então, se tivesse alguém dizendo, rapaz, a casa está caindo aqui, procure seu médico, né? A lógica seria essa. E como funcionava aí? Na verdade, quando o dispositivo percebia que estava por uns 3 dias acima do nível de congestão pulmonar, o investigador recebia uma notificação e daí ele ligava para o paciente. Então, tá 3 dias com congestão acima do normal, tá estranho. Liga, faz uma entrevista, consertar e tal. E daí, a partir dessa entrevista padrão, ele poderia falar, muda a medicação, ou vem para uma visita no consultório, ou vai para o pronto-socorro, ou não muda nada. Então, 3 dias de alteração nesse índice fluido torácico já teria uma medida para ser tomada. E a ideia seria ver exatamente se diminuir a chance do cara rehospitalizar. E o resultado foi que diminuiu. Então foram quase 500 pacientes, teve uma redução de 38% do risco do paciente rehospitalizar com NT de 14. Então precisaria colocar o dispositivo em 14 pacientes para evitar uma rehospitalização. Parece muito lindo, né? Será que a gente pode sair usando para todo mundo amanhã? Tem alguma pegadinha do malandro aí? Pegadinha do malandro do estudo. O problema é que o estudo não foi randomizado. Então, com isso, a gente sabe que tem várias possibilidades de viés. Inclusive, fração de ejeção era diferente entre os grupos, classe funcional 3 e 4 eram diferentes. Pressão, né? Pressão era diferente. Então, é um estudo interessante, eu acho que é um dispositivo que pode aí entrar na nossa prática no futuro, mas não é um estudo que bate o martelo que a gente tem que incorporar isso na prática em pouco tempo. A gente precisa de um estudo melhor. Né? Porque na tabela que eles colocam lá, esses fatores, como a gente falou, pressão, por exemplo, era diferente, né? Fração de ejeção era diferente de um grupo para o outro, mas isso é o que eles viram, né? É aquela velha história, né, Humberto? Porque na hora que você randomiza, tem coisa que você não sabe nem que é importante, mas na hora que randomizou, né? Tá tudo misturado ali e você considera os pacientes como iguais, né? Na hora que não randomiza, né? Aí é um problema metodológico relevante a jogada, né? E no final, então, ele avaliou
período livre de internamento, de internações, Sim. e também avaliou a qualidade de vida através daquele questionário do câncer lá, e teve melhora, né? Não alterou mortalidade, o estudo não era tão grande, mas abre aí mais um espaço para esses vestíveis, e também um ponto bem importante desse congresso é que vem com feedback para o médico e para o paciente. Vários estudos aí vêm mostrando a importância de sistemas eletrônicos e da tecnologia para trazer feedback tanto para o paciente quanto para o médico. Uma Boa. dica boa. Então, assim, esperemos, né, Figuinha, novos estudos no futuro. Pode ser que seja uma coisa interessante. Faz sentido, lógica, né? Sim. Não é nenhum trombolo implantável, né? É Sim. um negócio ali externo. Vamos ver, mas por enquanto ainda não muda a prática clínica, não. Já que falou aí, Galego, de devices, né? Outro negócio muito interessante que apareceu foi o oxímetro de troponina, né? A brincadeira aqui, né? Então, só contextualizando, né, Galego? A gente sabe, o paciente chegou com doutorado, você tá no pronto-socorro, você tá com alguma suspeita mínima que seja de síndrome coronariana aguda. Adivinha o que, é que você vai ter que fazer? Além do bom e velho elétrico, vai ter que fazer troponina. E aquele negócio, né? Colhe sangue ali, leva no laboratório, espera tanto tempo, checa, aí daqui a tantas horas colhe de novo, tal. Tem toda aquela logística, né? E se desse para a gente ver a troponina, né, por um dispositivo, né, que é um dispositivo de, coloca aqui, né, na região do punho, e que é meio que um oxímetro mesmo, para explicação lá do trabalho, né, galera? Ele manda lá umas ondas, tal, e diz se a troponina está alterada ou não, rapidamente, né? O mais intuitivo seria pensar em algum dispositivo como aqueles dispositivos para avaliar a glicemia, que aí tem microagulhas. Esse não, interessante é Ele que não esse entra na pele, não tá, entra, pessoal? é infravermelho e ele tem um espectro aí para avaliar a quantidade de troponina ultra sensível. Aham. No começo, na época da residência, a gente falava de CKMB, massa, atividade. Aham. Depois a gente falou troponina convencional, depois troponina ultrassensível para avaliar no sangue, e era difícil de achar, e agora, através de um dispositivo transdérmico. Então a tecnologia está Rapaz, esse avançando. daí, se me dissesse uns 2 meses atrás, eu ia dizer que era mentira, viu? Total. É isso aí. E quando você Vai. vai ver a imagem do aparelho, é um aparelho grande, e aí eu fico pensando naquela época do celular, aquele DPT 550, que era um tijolão, Da e depois Motorola, eu acho, da né? Motorola, e depois diminuiu para a quantidade de relógios. Então, eu acho Isso. que isso é um primeiro momento, e que daqui a uns 10 anos a gente está falando. Lembra daquele congresso do SEC 2023, que a gente estava falando daqueles dispositivos vestíveis, e que agora eles conseguem estar num relógio para Imagina avaliar aí, isso. Apple Watch 2027 com troponina ultrassensível já detectada. Com tá? detecção, Quem de sabe, repente começar a alertar, opa, minha troponina Já tá com- subindo, corre. Inteligência sabe? artificial já tomando conduta, né? Já, Mas aí, toma essa, aí já só vai para o pra- pessoal achar que a gente não está viajando, né? Esse aí foi um estudo bem precoce, né? Um pouco mais de 100 pacientes e tal. E o que ele avaliou foi, comparou a dosagem que era feita por esse dispositivo transdérmico, né? Que ele chama, oxímetro de troponina, entre aspas, brincadeiras à parte, com a troponina, de fato, né, ultrassensível medida no sangue. E deu uma área sobre a curva de 0,9, né? Que é um resultado muito bom. O resultado máximo seria 1, né? Que seria o resultado perfeito. Realmente é um resultado muito bom. Mas os próprios autores já colocam, olha, isso aqui é um estudo inicial, a gente vai ter que testar mais. Eles não testaram nesse estudo aqui, especificamente, até onde eu lembro, né, galera? A medida seriada, eles fizeram uma medida isolada E ele tal, não né? dosa a quantidade de troponina. Ele vai Uhum. dizer se a troponina está positiva e se ela teve algum grau de variação. Uhum. Mas ela não vai dizer lá a troponina de 0,5, 0,05, Aham. não. Ele é muito um dos cenários que a gente pode colocar, aquele paciente com síndrome coronariana aguda, Uhum. sem supra, que tinha troponina negativa, e ele funcionaria como uma telemetria. Uhum. Colocaria no paciente e isso aí ficava funcionando. Caso ele, durante o internamento e observação, tivesse algum grau de variação de troponina, o aparelho identificaria. É um cenário, é mais um tipo de possíveis área aí da medicina e da cardiologia, e traz também algumas horizontes aí para atingir nesses vestíveis. Imagina André, aí só também, uma Roberto. dúvida. Não era, então, estudo de conduta também, né? Era Não, estudo mais sim. para Não, era validar mesmo o pra dispositivo, validar, isso, né? isso, pra validar. Ninguém mandou o paciente embora ou para o cateterismo só com Não. base nesse não. dispositivo. Isso é Uhum. importante também, E ele mas, passou, ele fez teste com animais, depois ele mas a passou validação muito boa, né? Tem imagem do pobre do porco lá, né? No meio e tal. Mas uma das coisas interessantes, imagina aí daqui a uns anos, a gente lá, o bom e velho monitor da UTI, frequência cardíaca, oximetria, e a troponina lá de repente pega só um apita o alarme de adesivo e a 3 horas da troponina. manhã, tem a troponina, pipocou aqui, não sei o quê.
Vamos ver, cenas do próximo capítulo. Mas aí a semelhança da inteligência artificial que a gente está discutindo agora em 2023, de como é que a gente vai lidar com a inteligência artificial, a gente vai ter que lidar também com essa quantidade de informações Isso. online e que a gente vai obter e que muitas vezes tem informação que é válida, você saber, e tem outras que nem vai ter nenhuma modificação. Mas é um campo aí que a gente não pode deixar de pensar, né? de pensar. Porque vai apitar o da troponina, vai apitar o Da frequência o cardíaca. da frequência, não, do congestão estudo, pulmonar. Da da congestão pulmonar. pulmonar, me esqueci agora o E nome. coitado do médico, Já do pensou paciente essa já tá recebendo, apitação? e o celular apitando. porque tá Apitando, recebendo SMS. mensagem. Uma das coisas que o pessoal fala, primeiro, né, a questão dos wearables, não é que aí é falar, overdiagnoses, não sei o que, né? Velho, não é uma questão. O negócio vai ser cada vez mais disponível para cada vez mais parâmetro. Quer você queira, quer não. Ponto final, primeira coisa. Então vai ter cada vez mais wearable. É só você ver, né? Um relógio hoje em dia de 200, 300 reais consegue medir uma pancada de coisa que o top de linha de 4, 5 anos atrás não Que um dosava. UTI não dosava, né? Exatamente. Oximetria como E o a outra Apple Watch. coisa é aquela, quanto mais devices forem inventados, menos pessoas saudáveis existirão, né? Porque aí todo mundo vai ter alguma porcariazinha ali que tá fora, né? Sim. Da normalidade. Tá, agora né? ele tava brincando. Tem Vai que apitar. acertar o que é variável normal. Pois né? é. Começar a ter essa- Pois Mas é. aí é problema pro eu futuro. Vamos É o passar. problema pro eu futuro. Primeiro a gente tem os dados, depois a gente vê o que é que faz com ele. Mas vamos lá. Exatamente. Terceiro estudo que a gente separou aqui, bem interessante, o Lodestar, que é o seguinte, né? A gente já foi ali evangelizado, né? Que o paciente que chegou com coronariopatia aguda no pronto-socorro, ou coronariopatia crônica no consultório, a gente tende a falar o quê? Estatina zona logo, de alta potência, né? Lembrar que a evidência inicial de estatina na coronariopatia era com estatina de moderada potência, que era a simvastatina, mas depois a gente teve estudos como o Proveit, lá do grupo TIME, que mostrou que você usando a estatina de alta potência era melhor do que de moderada potência, nesse caso em síndrome coronária aguda. A dúvida é a seguinte, peguei um paciente, sei lá, com DAC crônica, que seja, LDL de 80, descobriu a DAC agora, não usava estatina. Se eu for considerar a diretriz americana, né, isso aqui é um trabalho que usou diretriz americana como referência, que você quereria manter um LDL abaixo de 70, qualquer estatinazinha ali que eu passasse, já ia entrar na meta, já ia estar abaixo de 70, né? Será que eu ia ter que entrar com estatina de alta potência para todo mundo? Lembrando, quanto mais alta a potência da estatina, maior o risco de efeito colateral. A gente faz aquela analogia, né, no nosso curso do TEC. Quanto mais estatina circulando e quanto menos músculo, maior o risco de efeito colateral, né? Então, se você der 80 de atova num senhorzinho ali, né, sarcopênico, a chance de efeito colateral é maior do que você dar uma dose menor num rapaz de 20 anos. E aí a pergunta do estudo era o seguinte: será que uma estratégia baseada em meta de LDL não vai dar bom, igual a simplesmente passar uma estatina de dose alta para o paciente coronariopata? E aí eu pergunto lá, eu não sei, aí eu pergunto mesmo. Na época do Júpiter também tinha essa ideia, né? Que eles não ficaram tentando procurar muito meta de LDL, mas eles entravam com essa quantidade de porque estatina forte ainda ou não. era prevenção primária, querendo ou não, o Júpiter, né? Mas a ideia era a mesma, ele não Sim. vinha procurando LDL, ele vinha e trazia o resultado através de coloca estatina de alta potência ou não, e não fica muito preocupado com o nível de LDL. E aí, o que é que o estudo trouxe pra gente aí, mais particularidades? Aí, deixando muito claro, o que é que ele fez? Era todo mundo coronariopata, a maioria coronariopata crônico, 75% mais ou menos, 25% coronariopatia aguda. E aí eles dividiam em dois grupos. Um grupo que recebia estatina em dose alta, acabou-se, né? A tova de 40 para cima, a rosuva de 20 para cima e prio, tá resolvido, vai ficar assim. E o outro grupo, ele almejava um LDL entre 50 e 70, né? E aí você poderia ficar lá, a moderada já resolveu, tá de, sei lá, 65, deixa quieto. E, não resolveu, coloca para alta potência, né? Ficava titulando ali, né? O objetivo era o quê? Era de não inferioridade, era mostrar que deu no mesmo, né? Não precisava ser melhor, essa estratégia mais conservadora. E eles iam avaliar aí MACE, né? Morte, infarto, AVC, revasc em 3 anos, né? O MACE clássico, né? E aí o que aconteceu? Depois do segmento, realmente foi não inferior, não teve diferença, né, de desfecho entre os dois grupos. Pontos interessantes, o LDL nos dois grupos foi praticamente igual, 69 num, 68 no outro. Então, era meio esperado que os desfechos fossem iguais, já que o LDL foi praticamente igual, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, o grupo que estava almejando o alvo de LDL usou bem mais ezetimibe do que o outro, né? Porque, tô usando aqui um estatina e já não tô conseguindo. Então, coloca o ezetimibezinho aí para chegar no alvo ali, né? Entre 50 e 70. Isso pode ter influenciado, né? Foi 20% de ezetimibe no grupo que procurava
target de LDL e 11% no grupo que usava estatina dose alta. E outro ponto foi o seguinte, o grupo que ficava almejando meta, grande parte dos pacientes começava com a estatina de moderada potência. E aí eles viram que demorava mais tempo para o paciente chegar no alvo, né, de LDL entre 50 e 70. E isso pode ter importância porque, isso eu aprendi com o pessoal do Endocrino Papers, tem um chamado efeito legado com diabetes, que é o seguinte, se está lá, eu estou com 2 pacientes de diabetes na minha frente e os 2 com glicada de 9. Daqui a 2 anos, os 2 estão com glicada de 7. Mas eu quero atingir mais rápido. O que atingir mais rápido faz diferença, e não faz diferença só nesses 2 anos não, galera, faz diferença durante uns 5, 10 anos. Será que isso existiria com lípides? Existe. Teve um trabalho no American Heart, se não me engano, 2022, foi ano passado, que mostrava com o inibidor do PCSK9 isso, quem atinge meta mais rápido faz diferença. E tem trabalho também norueguês ou sueco com síndrome coronariana aguda, mostra a mesma coisa, isso com estatina mesmo. Quem atinge LDL mais baixo mais rápido tem diferença, sendo que esse trial a maioria era paciente crônico, na verdade, né? Então, resumo da ópera. Por que eu acho que esse trial aqui não muda tanta coisa? Primeiro, né? Aqui era a realidade guideline americano, LDL de 70. A gente segue as diretrizes da SBC. Diretriz da SBC, como vocês lembram, melhor do que eu, menor do que 50. Não é muito provável de você atingir um LDL menor do que 50 sem usar estatina de alta potência. Até tem paciente que tem um LDL ali que é de 90 basal, você tá com uma estatinazinha de moderada potência e já vai para 40 e pouco, mas não é o normal. O normal, né, Humberto? Eu acho que é até você botar alta potência e ainda assim não conseguir, associar, né, o ezetimibe. Exatamente. Nesses pacientes. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, essa meta, aí você podia dizer, tudo bem, americana é 70, brasileira é 70, brasileira é 50. Rapaz, a gente não sabe nem se é 50. Até hoje a gente não sabe qual é o LDL ideal, né? Dr. Brown já discutia isso muito tempo atrás, porque com os estudos de inibidor do PCSK9, eu acho que foi com o Odyssey, desculpa. No Odyssey, se eu não me engano, o grupo de inibidor do PCSK9 ficava com LDL médio de 30. E teve benefício cardiovascular em relação ao controle. Então, essa talvez seja uma das perguntas mais importantes que a gente tem que ter. A gente já sabe que é seguro, LDL muito baixo, 30, 20, a gente sabe que é seguro, pelo menos a médio prazo, já tem estudo mostrando isso. Mas qual é o LDL ideal no paciente coronariopata? Será que é 15, será que é 20, será que é 30, 35, 40? A gente não sabe. Né? A gente desencana de LDL e vai olhar o PCR retrosensível. Vamos chegar daqui a pouco. Calma, peraí, você quer jogar já deu um spoiler. Mas resumindo, eu acho que foi um estudo interessante, porque é uma hipótese que não tinha sido bem testada na coronariopatia, né? Vou tentar meta LDL, vou simplesmente esquecer e botar alta potência. Que era sempre uma crítica, né? Exato. Quando inclusive o brasileiro jogou esse LDL de 50. Isso. Mas de onde vocês tiraram isso? Era porque pegava, fazia aquela inferência dos estudos do alvo onde se chegou. Improve It, por exemplo, né, que era 53, isso, ali a meta. E aí agora, então, eu vou pôr 50. Mas ele testou prospectivamente agora. Não, o que vale é a meta ou é a dose da estatina? Isso já tinha sido, inclusive, feito no AVC. Um trabalho que a gente cobriu ano passado e que comparava faixas de LDL no AVC e a faixa mais baixa ganhou, né? Então, assim, eu acho que é um estudo interessante, porque isso não tinha sido visto ainda na coronariopatia, mas não acho que vai mudar a prática clínica da gente, porque aqui, pelo menos no Brasil, a gente já almeja um LDL melhor que 50, isso dificilmente vai ser alcançado sem estatina de alta potência. A minha dúvida é talvez também a gente não pode aferir que, será que é melhor nesses pacientes já coronariopatas, no lugar de ficar tentando estatina moderada para ir para ezetimibe, já ir diretamente com uma estatina de alta potência, porque no final, quando você vai ver, você pega uma de moderada com ezetimibe para chegar no LDL mais ou menos igual. Isso. Então, talvez a mensagem é, em tendo condição, num paciente desse já de coronariopatia, não ir para uma moderada mais ezetimibe, vai direto para uma de alta potência. Que é o recomendado, né, pelas diretrizes, né, galera? Eu sempre lembrar, e os americanos batem muito nisso. É aquele negócio, você está com paciente de prevenção secundária, você vai tentar chegar na meta que os americanos propõem, né, de 70 no caso, não vamos discutir a meta não, mas você vai tentar chegar com a estatina mais potente que o paciente conseguir aguentar, né, tolerar. Então, se ele conseguir dose máxima de Rosuva, que é alta potência, ótimo. Se ele conseguir dose máxima de Atova, ótimo, né? Mas, às vezes, né, se ele não está tolerando a dose, ele aguenta 20 de Rosuva, mas não aguenta 40, porque começa a aparecer mialgia, tá tudo bem, associa aí Rosuva com ezetimibe, vamos embora, né? Mas assim, estudo interessante, como sempre, eu sempre falo isso, adoro lípides, eu acho que é coisas do dia a dia, né, que a gente vai explorando muito, teve muito trabalho interessante de lípides aqui nesse congresso, e eu acho que aqui é mais um ponto interessante.
Beleza. Próximo aqui, Figueiredo, já que você levantou a bandeira aí de PCR ultrassensível e para lá, só contextualizando, né? Galego também falou aqui do Júpiter agora há pouco, né? Um dos pesquisadores mais conhecidos aí na área de aterosclerose é o Paul Ridker, né? Ele foi o autor principal do Júpiter, né? Que é um dos principais trabalhos aí de estatina e prevenção secundária. Eu me lembro que o Júpiter saiu quando eu estava no R2 de clínica, eu acho, 2008, alguma coisa assim. Exato. Bem antigo. E o Paul Ridker, ele advoga muito essa teoria inflamatória da coronariopatia, junto com o Peter Lieb também e tal. Que é aquele negócio, né? Que para a formação da placa aterosclerótica, para a progressão da placa aterosclerótica e para a instabilização, a parte inflamatória influenciaria muito, né? O bom e velho, aquelas coisas que a gente sempre explica lá na aula de lípides. Macrófago, monócito migrando, virando macrófago, célula espumosa, aquela coisa toda e tal. E uma das formas de você medir a atividade inflamatória é através de PCR ultrassensível. O Júpiter já mostrou que quem tinha PCR ultrassensível era critério de inclusão, né? Quem tinha PCR ultrassensível que permanecia alta mesmo após o uso de estatina, piorava, né? Tinha pior desfecho e tal. E aí eles mostraram aqui um estudo interessante, né, Figueiredo, juntando dados de 3 estudos diferentes, falando sobre isso, PCR, LDL, e aí quem é que prevê melhor, né, desfecho nesses pacientes. Resume aí o que é que esse estudo viu. Então, eles pegaram os 3 grandes estudos, que foi o Reduced, né, que foi com o VASCEP, ômega 3, o Strength, que foi com o ômega 3, que tinha DHA junto, e o Prominent, que foi com o pemafibrato. Então, 3 estudos que tinham pacientes com alto risco cardiovascular e todos já estavam usando estatina. Tá. O que eles queriam ver é, para esse paciente que tem alto risco cardiovascular, já está usando estatina, o que pode predizer melhor o risco dele ter um infarto, de ter uma morte cardiovascular? O nível de LDL ou o PCR? Explica o que é risco residual, então, aí para o nosso Então, basicamente, ele quer ver se tem alguma inflamação no corpo que pode estar levando alguma inflamação na placa aterosclerótica, que a gente já sabe. Aquela questão de placa estável, capa fibrótica, que a gente até discutiu nos trabalhos de OCT lá atrás, né, nos últimos dias. E depois que você corrige o LDL, mesmo assim vão ter pacientes que mesmo com LDL vão estando na mesma categoria, alguns vão ter risco residual maior, vão ter chance de desenvolver algum evento coronariano agudo, enquanto outros não vai ter. Então eles estão sempre... a hipótese, né? O cara está com o LDL na meta, mas o PCR ultrassensível está alto. Então, ele deve estar inflamado, ele deve ter um risco maior de infartar. Essa é a ideia de hoje, tentar identificar quais são esses fatores diferentes do LDL que podem trazer risco e que é muito daquele conceito do que é marcador e o que é fator de risco. Porque muitas vezes você pode ter por exemplo, uma determinada dosagem de alguma substância que está alta, mas mesmo que eu trate essa substância e baixe, não vai ter um impacto no resultado final do desfecho. Isso seria um marcador de risco. Enquanto fator de risco é quando eu atuo naquela variável, diminuo essa variável e assim eu também diminuo o risco. E a ideia aí do PCR sempre está esse dilema. Será que o PCR é um marcador ou ele é um fator de risco? Será que eu utilizar anti-inflamatórios, não inflamatórios hormonais, nem corticoides, outros tipos de medicações anti-inflamatórias, colchicina, e ele fala no trabalho, se isso traria benefício adicional ou não. E aí, Figueiredo, diz aí. Eles fizeram? Eles, então, pegaram toda essa população, mais de 31 mil pacientes, e dividiram em quartis. Então, não era um trial de intervenção, era de registro. Era só para basicamente avaliar se isso predizia ou não um risco maior de ter algum evento. Então, dividiu em 4 quartis. Então, por exemplo, quartil 1 de PCR, era um PCR menor que 1,2, quartil 1 de LDL, era LDL menor que 60. Quartil 4, que seria lá no outro extremo, seria um PCR ultrassensível acima de 4,8 e um LDL acima de 102. Então, eles dividiram nesses quartis e avaliaram, então, qual que é o risco do cara ter um MACE, ter um infarto, ter morte cardiovascular. Então, em MACE, quando eles foram avaliar, só os 2 últimos quartis de PCR ultrassensível que teve um impacto. Aumentou em torno de 30% só. Não foi um impacto muito grande. No LDL, mesmo quem estava com LDL acima de 102, não teve diferença. Então, o LDL do último quartil não teve nenhum impacto em MACE. Que é estranho, né? É contra-intuitivo isso, né? Porque quando a gente vai para as meta-análises gigantes lá, aquele negócio, a cada 20 miligramas ou 40 miligramas de trabalho que a gente baixa LDL, tá lá, enfim. Mas aí vendo os outros, morte cardiovascular. Morte cardiovascular, os últimos 3 quartis de PCR ultrassensível teve um impacto grande, e o último quartil, quem estava nesse quartil tinha um risco 2,6 vezes maior de ter uma morte cardiovascular do que estava no primeiro. No LDL, só o último quartil que teve impacto e foi 30% a mais, 1,3 vezes só. Então,
essa análise mostrou que o PCR ultrassensível parece ser um preditor muito mais forte aí do que o LDL para predizer um MACE, predizer uma morte cardiovascular. Ô Figueiredo, só para alertar, né? Porque aí alguém talvez pegue um corte aqui do podcast e fale, tá vendo? É por isso que não precisa usar estatina. LDL não serve de nada. Tá todo mundo com estatina aqui já. Tava todo mundo com Exatamente. Tava todo mundo com estatina. Boa parte com LDL, né? Já ali, por exemplo, se você for usar a diretriz americana, né? Perto do alvo, dentro do alvo. O LDL médio dos 3 estudos, dos 31 pacientes, era em torno de 75. Pois é. Então não era ninguém que estava com 130. Ou então, seja, para o meta, esquema americano, menor que 70, Sim. quase lá, né? Quase lá. E essa é a ideia, ele quer ver o risco residual inflamatório. Então, teoricamente, o LDL já está lá perto da meta. Então, eles querem ver se a inflamação adianta ou tem que baixar mais o LDL. Certo. E o estudo sugeriu isso. Talvez a inflamação seja uma coisa para a gente observar. A gente não testou nenhuma intervenção. Ele até comentou no final da discussão, né? Será que se o cara está com LDL na meta, PCR ultrassensível um pouco aumentado, talvez colchicina seria uma boa para ele, se tiver função renal normal? Tá com LDL alto, PCR ultrassensível alto acima de 100. Talvez o ácido bempedóico que a gente discutiu, ele comentou lá de utilizar, ou até análogo de LP1, inibidor de SLT2, que também tem estudo mostrando que reduz a inflamação. Opa, com esse LT2 sempre entra aí no meio da... Mas basicamente ele mostrou que talvez a gente possa pensar isso que o Galil comentou. Ele não testou isso, ele não falou que a gente tem que tratar a inflamação, mas talvez esse seja um foco para fazer, para diminuir ainda mais o risco do paciente, que às vezes já está na meta de LDL. Talvez falta coisa para fazer ainda. Ele veio muito com essa hipótese da inflamação, ele conseguiu aí nos dados trazer alguma informação da importância da inflamação, mas não me convence muito não, até porque, por exemplo, aqui nessa hipótese, sendo verdadeira, completamente verdadeira, ele fala que muitas vezes o LDL mais alto comparado com o LDL mais baixo, o PCR seria mais importante do que o próprio LDL. Então, se o cara tivesse 70 de LDL ou ele tivesse de 100, mas com PCR baixo, ele teria menor risco do cara que estava com LDL de 70 e um PCR aumentado. Então, é uma das observações que a gente tem que dar uma olhada nesse estudo. E uma outra coisa, quando você vai estar falando de inibidores da PCSK9, como o evolucumab, por exemplo, ele não baixa o PCR e mantém o LDL. Ele baixa muito o LDL, não baixa tanto diminui desfecho, e diminui desfecho. Então, é um estudo que a gente tem que ter outras informações aí para interpretar melhor. É um estudo de banco de dados, né? Lógico. Junta 3 bancos de dados de ensaios contemporâneos, e deixa claro isso, em que o LDL não era a meta, né? Eram estudos voltados até de triglicérides, e que traz essa informação e que o Galego acho que complementou muito bem aí. Agora, de posse dessa informação, o que nós vamos fazer, né? Não há nenhuma sugestão aqui de que amanhã a gente já comece a querer mudar a nossa prática, até tratar PCR, essas coisas. Quando a gente vai, mas daí para frente... Quando a gente vai para a hipótese inflamatória, né? Aí tem o Cantos, né? Que é o canakinumab, que é do Paulítica, que foi positivo, mas que é uma medicação que a gente não tem ampla disponibilidade. Depois veio o imbróglio lá da colchicina, alguns trabalhos positivos, alguns trabalhos negativos, aumento do risco de sepsis em algum desses trabalhos e tal, né? Que eu saiba, nenhuma diretriz colocou ainda, né, a colchicina ali como recomendação, pelo menos, né? Tem trabalho com metrexato também, esse, se eu não me engano, foi negativo do metrexato. Então, assim, essa teoria inflamatória, querendo ou não, ainda tá, né, ainda não tá totalmente ligada ali, né? Até quando a gente ainda estava lá no INCOR, que era o Solid, time que era com o antagonista da fosfolipase A2, que também atuaria e que foi negativo, assim, foi neutro, né? Então, é difícil você intervir nessa... A gente sabe que inflama. A doença aterosclerótica é uma doença inflamatória. De todo jeito, acho que é uma única boa, né, Humberto? Intervém ali, intervém aqui, por isso que é complicado. Uma dica boa, querendo ou não, você tá lá no consultório, o paciente tá controladinho do LDL, mas você pede ali um PCR, vê um PCR mais alto, rapaz, ficar aqui de olho nesse cabo aqui, porque, né? De todo jeito, eu acho que um fator prognóstico pode existir, e uma coisa né? que ele fala que é importante, que o pessoal geralmente esquece do resto, né? Dieta, exercício, tabagismo. Então, se o cara tem um risco um pouco maior, independente de a gente não saber o que vai fazer, pega firme, o cara tá fumando, tem que parar de fumar, faz exercício. Não colocar meio na salada de fruta, né? Né? Não, mas é importante, boa lembrança. E muitas vezes, para você ressaltar para o paciente a importância de medidas comportamentais, ele precisa de algum dado objetivo.
Às vezes a gente já fez aquele score de cálcio, e aqui às vezes você pode mostrar, o seu PCR está alto, o seu LDL está baixo, então isso aqui é importante que você consiga baixar, e aí gera mais uma meta para tentar empolgar e gamificar essa possibilidade aí de redução por medidas comportamentais, que a gente sabe que é uma das partes mais difíceis de tratar o paciente, porque o paciente ele não quer tratar, ele quer ser tratado. Total, é aquela história, né? Total. Mas vamos lá. Com a obesidade e tal. Bem, e resumindo aqui, né? Geralmente o terceiro dia do congresso é mais magrinho ali, né? Os blockbusters mais fortes saem no sábado e no domingo. Tem um trial, a gente falou muito sobre cutucada, né? No segundo dia do congresso. O nudge, né? Filhinho, não é nude, é nudge, que é a cutucada ali em inglês, que a gente falou vários exemplos, né? Apareceu a mensagem no prontuário eletrônico do médico que está tratando o paciente com ICFE para ele não esquecer da espirono. O paciente recebeu uma carta em casa dizendo que ele tem que tomar vacina para gripe, ele vai lá e toma e tal. E aí saiu, né, hoje o outro trabalho nesse sentido, né, que foi o Coordinate Trial. Diz aí como é que foi, bem sucinto, Figueiredo, como é que funcionou esse estudo. Então, foi um estudo que testou, na verdade, a prescrição de medicação para diabetes, né, foram 1.049 pacientes, e eles testaram medidas individualizadas em 6 passos para avaliar realmente se conseguiria otimizar a prescrição de medicamentos. Acho que o Humberto... Eu até segurei a frase chave aqui do André, que ele falou assim, lidar com o comportamento do paciente é difícil, lidar com o comportamento do médico também é difícil, né? Esse estudo, ou até os que nós vimos também ontem, né? Essa cutucada às vezes a gente tem que cutucar, às vezes nós cutucamos o paciente para ele mudar hábitos, e nós vimos muitos estudos aqui no ACC 2023 cutucando exatamente o médico, né? Porque o Coordinate é mais um desses. Então, para o corte aqui, o médico tem cabeça dura. Então, às vezes tem que chacoalhar o médico, né? Não é só cutucar, não, né? Que é exatamente o que eles fizeram aqui no Coordinate. Não foi só um lembrete no prontuário, um recadinho. Eles montaram toda uma estrutura para lidar com o paciente diabético e com doença aterosclerótica. Esses pacientes, a gente sabe, eles precisam de estatina, já com doença cardiovascular estabelecida, né? E cobrar e um inibidor da GLT2 ou um agonista do receptor da GLP1. E aí eles randomizaram por centros, né? Não era focado no paciente, mas o centro. E aí o centro, ele recebia exatamente... não era só uma cutucada, era uma chacoalhada, porque eram um 6 pacote de passos, intervenções, um pacote em que primeiro o pessoal sentava, fazia um mapeamento, cardiologista, endócrino, enfermeiros juntos, buscava identificar as barreiras de cada centro, porque às vezes as dificuldades que você e o André, por exemplo, tem lá em Recife é diferente das minhas em Goiânia, diferente do Figuinha lá em Sorocaba. Então, eles tiveram esse cuidado de identificar as barreiras de cada centro, construir pathways, né, ou fluxogramas ali que contemplassem essas barreiras, depois tinha um feedback para ver se estava indo bem, treinava o médico e, por fim, o último passo era também envolver o paciente. Na hora que ele recebia a prescrição lá, ele também recebia um material educacional. No todo, 43 centros nos Estados Unidos, 1.049 pacientes envolvidos. Mas no meio do caminho tinha uma pedra, havia uma pedra no meio do caminho, né, que foi o Covid, e aí teve uma dificuldade, a dificuldade aumentou porque essas ações integradas, coordenadas, dependiam de muita estrutura e que depois do Covid, muito dessa estruturação aí veio através de teleconsultas e dificultou. Isso pode ser visto como um problema, também como uma solução. Às vezes a gente sabe que para manter uma estrutura multidisciplinar, com essa quantidade toda de medidas integradas, a gente pode ter uma dificuldade maior. Talvez o Covid, e nesse cenário, possa trazer até uma possibilidade de ampliar a estrutura desse estudo para outras realidades diferentes da deles. Diante das dificuldades também que a gente acha soluções, né, não pensadas antes. E deu certo, Humberto? Aumentou a taxa de precisão dessas 3 classes de medicações aí que o pessoal deveria estar usando, não? Sim, lembrando sempre as 3 simultâneas, né? Perfeito. Porque às vezes o paciente estava usando a estatina, mas não estava usando a GLT2 e tal. E aumentou em 38%
a taxa de prescrição dessas 3 classes de medicações preconizadas para o paciente diabético. Saiu de 14,5 para 38, né? E 14,5 no grupo controle. Perfeito. Né? Você vê que o grupo controle melhorou um pouquinho, também melhorou, porque na verdade o grupo controle, o que eles faziam? Eles iam lá e só falavam assim, olha, distribuíam exemplares das diretrizes do ADA, de cardiologia, do diabetes, para tipo, lembra como é que trata aqui o paciente, mas não era proativo naquele espaço. Então, melhorou, né? Quase 40% de aumento de prescrição destas drogas, que são drogas que a gente sabe que, né, tem benefício baseado em evidências. Mas e aí, a gente vê esse benefício baseado em evidências? Não, o estudo não foi, né, ele teve as dificuldades no meio do caminho aí com o Covid, ele não teve nem tinha um poder estatístico e um acompanhamento designado para ver desfecho, mas a intervenção foi positiva nesse aspecto. Agora, chama atenção que mesmo no grupo intervenção, pressão arterial, hemoglobina glicada e LDL não mudou tanto. Ou seja, a prescrição saía, mas não teve tanta variação. Isso aí foi algo depois que a gente tem que entender melhor, também, né? um pouquinho nisso. Então, de novo, é mais um estudo, né? E quando nós estávamos lá na residência, quando é que você lembra de algum staff falar conosco assim, como é que você melhora a adesão do paciente? Não, isso é muito pouco Como discutido. Como é que a gente pode melhorar, né? Como é que eu posso aderir melhor Então, essas cutucadas eu acho que tem vindo muito conscientizado, medidas vindo muito de uns anos para cá, porque não adianta a gente só acumular evidência científica e não aplicar. É aquela história, né? A diferença de conhecimento e sabedoria, né? Conhecimento é input, é o que você tem dentro da cabeça, né? Sabedoria é você conseguir transformar aquele conhecimento em alguma coisa boa para o seu paciente, né? Que é o seu cliente, né? Então, não adianta você saber todos os guidelines do mundo, lá, e na hora que você vê os 1.000 pacientes que você está acompanhando, cadê? Ninguém está usando as medicações direito. Mas é culpa do paciente. Não, mas veja, o processo final é esse. Você está envolvido no processo final. Óbvio que o paciente é responsável, mas talvez você não esteja fazendo a narrativa correta para o paciente usar. Talvez ele não tenha entendido, né, o benefício que aquela medicação XYZ ia trazer para ele. Então é bem complexo. Bem complexo. A minha opinião, às vezes, nesse estudo avaliando, aí eu consigo pensar também, é tentativa de colocar a realidade de trials, de estudos, de um acompanhamento intensivo naquele paciente, e que em todos os trials a gente vê essa diferença quando você tenta translocar o resultado do trial para a vida real, que é justamente essa dificuldade de ficar em cima. Isso acontecia lá em casa, quando eu deixava a toalha no chão, se não tiver ninguém para verificar se eu coloquei, eu não deixo no chão. Mas se minha mãe tivesse lá, meu filho, coloca... E se ela fosse ver depois, eu ia ficar com medo. Então, quando você tem a chinela cantava, né, galera? Então, 10 anos de idade. Então, quando tem aí um grupo fazendo intervenção, procurando, fazendo um feedback para essa população, isso vai trazer resultado. E aí eu vejo um cenário diferente daquele do prontuário, porque do prontuário eu não preciso de uma estrutura tão pesada para trazer esse feedback. Às vezes, no próprio prontuário, com a inteligência da máquina, ele vai conseguir mandar. Então, a dificuldade hoje é que a gente sabe que no Brasil, para transpor essa realidade, a minoria dos médicos dos serviços utilizam prontuário eletrônico. Mas isso vai chegar, com certeza. E, para mim, é mais aplicável. Mas é um estudo que traz informações... Eu acho que é interessante, né, galera? Esse negócio da cutucada, a gente tem observado isso, Humberto, até no curso da gente prova de título, que aconteceu até 2022, metade de 2022, né? O pessoal recebia lá as aulas, aquela coisa, material didático todinho, os e-mails, o módulo dessa semana é esse, tal, aquela coisa. E a gente sabe que qualquer curso online, a grande barreira, qual é, Figueiredo? Você conseguiu assistir. Consegui assistir. Todo mundo aqui já deve ter se inscrito em algum curso, terminou não fazendo depois e tal. Acontece. Contudo, por exemplo, se você vai fazer prova de título, recomendo que você faça o curso, né? Porque tem diferença grande, né? 65% dos aprovados foram alunos da gente em 2022 e tal. E aí, a gente estava sempre pensando, até vendo esses trabalhos de cutucar e tal, como é que a gente consegue cutucar mais o aluno, né? De uma forma direta, 1 a 1, né? Como se fosse numa tutoria e tal. E aí, no final do ano passado, a gente colocou um orientador de estudos, Pedro, que ele entra em contato com os alunos periodicamente pelo WhatsApp e fala, tô vendo aqui que você tá atrasado, o que é que tá acontecendo? Liga pra pessoa às vezes, o que é que tá acontecendo? Será que a gente não deveria estar fazendo isso com os pacientes?
né? Eu tava falando com o Galego hoje, né? O Galego, não, mas essa estrutura é muito grande e tal. Mas veja, às vezes você tem uma pessoa que consegue entrar em contato com centenas e centenas de pacientes, né? Às vezes assim, a cada mês, ou a cada 2 semanas, né? Mandar um WhatsApp lá. Hoje em dia todo mundo usa muito o WhatsApp, né? Cadê? Mostra aí a cartelinha da metformina, se tá sumindo os comprimidos e tal. E a gente viu uma evolução muito grande da aderência dos alunos com isso. Muito aluno dizendo, olha, eu estava super atrasado depois que o orientador de estudos começou a falar comigo e tal. É o mesmo processo, é a mesma pessoa, né? Só a mesma pessoa que toma ali a metformina para diabetes, né? É todo mundo gente, no final das contas, né? Então, essa história da cutucada, cada vez mais a gente vê como faz diferença. São pequenas intervenções, às vezes. É uma mensagem em 1 segundo que você recebe no WhatsApp que você recupera ali a força de espírito para ir em frente e seguir a aderência da coisa direitinho. Né? E se você vencer essa inércia é importante. E se você tem interesse de se manter atualizado, ter um grupo de pessoas que vão estar lá fazendo essa cutucada para você sempre estar à frente do seu tempo bem atualizado, a gente tem a comunidade Cardio Papers, que é um local em que a gente reúne grandes profissionais, a população de médicos lá dentro cada vez mais está ficando maior, e aí a gente pode compartilhar informações sobre atualizações, novos treinamentos, discutir casos de forma geral aí para tentar compartilhar com outras pessoas. E quanto é que custa, galera, isso aí tudinho? E só antes de falar o preço, é a ideia de você aprender com os outros. Total. Às vezes você é um sábio, uma pessoa inteligente e aprende com os próprios erros. Um sábio aprende com os erros dos outros. Lapa que gosta de frase, o conceito é esse. É esse. Então, a ideia é, quando você está dentro de uma comunidade que tem muita gente trocando experiências, às vezes você vai estar diante de casos que você não precisou atender e você aprendeu. Quando vier para você, você vai saber como conduzir. E o melhor de tudo, não custa caro, custa, na verdade, 0. É gratuita. Não acredito não, galego. Ligue já. Na verdade o objetivo é compartilhamento de informações, agregar as pessoas e fazer realmente o que a palavra fala, comunidade. Fazer um compartilhamento de experiências. Como é que faz para entrar? Pode colocar lá no Google, Comunidade Cardio Papers, vai aparecer o link. Aqui no link também, né, galera? Quem tiver vindo pelo YouTube, na descrição do vídeo do YouTube tem aqui o link. Quem estiver assistindo, escutando pelo podcast, tem no link da descrição. Vou dar só um exemplo, viu, galera? E só médicos, isso é permitido para médicos quem tem CRM válido. Isso. Eu tô vendo aqui das últimas horas dos casos, ó. Anderson mandou um caso aqui do paciente hipertenso diabético coronariano que tá usando só estatina e tá com LDL de 7. Esse aqui eu nunca vi, não. Acho que o LDL mais baixo que eu tinha visto até hoje tinha sido 13, 14, alguma coisa assim. Perguntando o que é que faz com a estatina. Daqui a pouco o pessoal vai responder. Heraldo mandou aqui um caso de FA, que foi um episódio único, já no paciente idoso e tal. Anticoagulo ou não, com episódio único. Tadeu depois colocou aqui, ó, você tem um paciente que tá com score cálcio alterado, mas tem um risco baixo, né, pelos scores de risco. E aí, passo estatina ou não passo? Agora, 6 minutos atrás, Carla botou aqui um caso aqui de uma paciente, colocou um holter e tal, perguntando a opinião aqui sobre diagnóstico de arritmia. O Dr. Pedro vai responder lá daqui a pouco. Então, assim, é um local que você vai estar, onde vão estar pessoas colocando dúvidas do dia a dia. Imagina que daqui a 6 meses você chega e pega um paciente com LDL de 10 no consultório usando estatina e tal. Pronto, aí você já viu a discussão aqui do grupo da gente, pessoas especialistas nessas áreas dizendo, o que é que eu faço perante uma estatina, um paciente coronariano com estatina com LDL de 10, né? Isso aqui eu quero até ver o que é que os meninos vão dizer. Mas, ou então isso, um paciente que fez um episódio de FA perdido ali depois de uma libação alcoólica. Pô, tenho que anticoagular esse paciente de 40 anos o resto da vida só por causa desse Holiday Heart Syndrome e tal. Então, todo dia tá tendo caso dos nossos tutores, né, colocados lá, pessoas formadas em centros de excelência, e casos dos alunos também, dos seguidores, colocando aqui e o pessoal discutindo. Show de bola demais. É uma curadoria. Tá perdendo um pouco a timidez, né? Estava mais. Mas essa última semana eu acho que tá espetacular. A comunidade eu recomendo muito. A comunidade tá espetacular. A comunidade está completando agora, eu não sei se são 2 ou 3 semanas agora, mas não tem nem um mês e já estamos com 1.400 pessoas lá dentro, todos 100% médicos, né? E que vêm pacientes cardiopatas no dia a dia. Temos cardiologistas, geriatras, anestesistas, clínicos, enfim, de todas as especialidades ali. A gente tem a curadoria do material Cardio Papers, então a gente publica nas redes sociais, no YouTube, lá vai ter uma curadoria fazendo um compilado dos principais produções que a gente fez durante a semana, lá vai estar lá dentro. E eu sempre penso o seguinte, a inteligência da comunidade é sempre maior do que a inteligência do indivíduo. E quando você está lá dentro, você vai estar
tendo a possibilidade de absorver e de beber da água da inteligência da comunidade. Não vai estar, o Cardio Papers vai estar lá, vai estar Figuinha, vou estar, Humberto também vai estar lá, mas sempre a comunidade é mais inteligente do que um indivíduo ou um grupo pequeno de indivíduos. E lá você vai ter a oportunidade de se cadastrar como uma forma de mudar o compartilhamento de informação. Vou dizer mais, galera. Ainda tem aquela pessoa que achou massa, mas tá com preguiça. Pô, vou ter que digitar ali 2 linhas para poder entrar, dá muito trabalho. Não dá, é 30 segundos para entrar. Para você acabar com a dúvida, o que é que vai rolar de hoje, galera? O terceiro dia do Congresso americano. O que é que a gente vai colocar lá? Qual é o e-book que a gente vai colocar lá, que só vai estar disponível na comunidade? A gente vai disponibilizar o resumo do terceiro dia dos artigos que a gente tem. Você vai poder acessar, existe aplicativo para celular, aplicativo para Android, aplicativo para iOS. Então, você não tem desculpa de ter muito conhecimento na palma da sua mão. E uma coisa boa também, às vezes o WhatsApp, a gente tá acostumado com o WhatsApp, mas aí, às vezes, mistura a possibilidade de você perder a atenção com várias outras conversas no WhatsApp. É uma desgraça. E agora não, aqui você vai ter um conjunto de pessoas direcionadas para isso. Figuinha, se tem o resumo do terceiro dia, talvez, quem sabe, tenha o resumo do primeiro e do segundo dia também, não? Acho bem provável. Já colocando já está lá o resumo do primeiro e segundo dia. Centenas de pessoas baixaram já, então lembrando, tá lá, a gente vai colocar do terceiro dia, mas já tá do primeiro e do segundo disponível lá. Quem tiver na comunidade é só baixar o PDF direto. E agora a convocação final, né? Figueiredo, Humberto, Galego. Amanhã, a gente tá gravando agora 7 horas da noite da segunda-feira, dia 6 de março. Amanhã, dia 7 de março, 8 horas da noite, ao vivo. Esse aqui tá sendo gravação, mas a gente vai estar ao vivo, eu, Figuinho e Galego. E a gente vai fazer a revisão das revisões do Congresso Americano. A gente discutiu aqui ao longo desses dias coisa de uns 20 e poucos trabalhos. Certo? O que é que a gente vai fazer amanhã? A gente vai separar os 10 principais trabalhos do Congresso. Vai ser sempre assim, trabalho XYZ, eu contestarei isso, resumo da ópera, vou usar amanhã, não vou, etc, etc. Próximo trabalho. Então vai ser pay-buff, sem enrolação, só o creme de la creme ali, né, Figueiredo? Se no ESC a palavra-chave era o Tom Giló, a palavra-chave desse congresso é o cutucado, e amanhã a gente vai cutucar você para realmente não ter oportunidade. Você só não vai ficar atualizado se você não quiser. Exatamente. Porque a gente está perseguindo você em todos os locais. Olhou o celular, olhou o computador, a gente está lá trazendo a atualização para você. É isso aí. Pessoal, é isso. Com isso, né? Não encerramos, porque como a gente acabou de dizer, ainda tem a revisão das revisões amanhã. Mas estamos quase encerrando aqui a nossa cobertura do Congresso Americano de Cardiologia ACC 2023. Com isso, já são aí pelo menos uns 4 anos, eu acho, cobrindo todos os 3 principais congressos internacionais, ACC, ESC e American Heart. Cada vez, né, mais rebuscada a nossa cobertura. Por exemplo, essa questão dos e-books, resumindo cada dia e tal, a gente não tinha. Já adianto que quem tiver amanhã, na live de amanhã, e essa a gente não vai botar nem na comunidade não, vai ser só para quem tiver na live, a gente vai mandar um mega e-book resumindo o congresso todo. Esse daí vale a pena demais você baixar e deixar salvo lá no computador para querer revisar sempre que quiser. E é isso. Deve ter alguns prêmios também na live de amanhã. Vai ter muita coisa boa. Amanhã, 8 horas da noite, a gente tá esperando vocês. Pessoal, obrigado aqui. Foram 3 dias intensos, gravando até 7, 8 horas da noite, mas valeu a pena. O congresso foi muito bom. Fiquei muito satisfeito aqui. Muito trabalho interessante. As discussões foram ótimas. E é isso. Vamos embora. Até amanhã, terça-feira, 8 horas da noite, dia 7. Valeu.